Gugu, seus filhos de Jeová, seus ungidos, como é que vocês estão? Já viu que o tom hoje tá diferente, né? Pois é, meu filho. Aconteceu uma coisa ontem que não pode passar, filho. Não pode passar em branco. Ontem, o dia da consciência negra, eu vou tentar falar o mais rápido possível, porque é tanta informação que eu quero passar pra vocês, que em 10 minutos de Instagram não vai dar. Vou falar uma coisa pra vocês. Ontem, tem um programa no SBT, que eu acho que não sei se ela é a âncora do programa, enfim, ela trabalha no programa. Uma menina chamada Fernanda estava falando ontem da consciência negra e tudo, e deu um exemplo do Fluminense negativo de racismo ontem no programa. Citando aquele velho caso Alberto. Carlos Alberto foi um jogador do Fluminense, oriundo do América, do Rio, jogou no Fluminense em 1914 e 1915. A história do pó de arroz. E aí ela falando que o Fluminense era um time racista, que em 1914 não podia jogar negros e que o Carlos Alberto passava pó de arroz na cara para poder jogar no Fluminense. Minha filha, antes do Carlos Alberto, jogadores já de cor mulata, negros, já jogaram no Fluminense. Carlos Alberto não foi o primeiro. E essa história do pó de arroz é uma mentira contada 1000 vezes que as pessoas acreditam. Primeiro, que a história, quando ele veio do América, no América ele já usava esse pó de arroz. O mundo era racista. Minha filha, ontem morreu um negro no supermercado no Rio Grande do Sul. Entendeu? O mundo era racista nos anos 1910 e hoje continua sendo ainda pior. Hoje estão matando ainda, mais do que antes, ou igual, sei lá. Continua o racismo da mesma maneira. E tem tanta coisa pra você falar do programa, você vai falar do Fluminense? Aí não, querida. As pessoas foram... quando eu encontrava todo mundo na arquibancada, no bar dos esportes, no Gugu, você tem que fazer um canal e tudo. Eu fiz, só que agora vai ter que aguentar, que eu não vou deixar... Só se eu estiver morto, só se eu tiver 7 palmos do chão, que eu vou deixar um troço desse no mole. Essa menina, primeira coisa, não é pra entrar no Instagram dela, no Facebook, rede social, pra xingar ela, nós somos tricolores, tá? Nós somos tricolores. As mulheres já sofrem tanto preconceito, tanta agressão, tanto preconceito no esporte, no futebol, em tanto lugar. Eu tenho uma menininha que tá fazendo 4 meses hoje, a Lorena, a Lolo, vocês conhecem muito bem. Não é pra xingar ela nem nada. Ela é só mais do mesmo. Isto é, jornalista que não tem preparo nenhum, que não conhece de história, que não conhece de nada e quer falar sem condição alguma. É só mais do mesmo. Só isso, entendeu? Então eu quero aqui só... relativizar para vocês o tamanho que isso pode gerar, entendeu? Que eu acho que fique bem claro. Carlos Alberto, que veio do América pro Fluminense, olha que passava pó de arroz. Primeira coisa, desde quando eu sou gurizinho, eu conversei com tudo quanto é historiador de Fluminense, procurei informação. Nem foto desse rapaz com um pó de arroz na cara ninguém tem, nem foto. E a versão que eles falam é que se ele usava um pó de arroz como pós-barba para disfarçar a cor da pele, isso já vinha de outros clubes. E a torcida do América xingava era ele, não o Fluminense. O Fluminense pegou essa alcunha e transformou o pó de arroz como um dos maiores símbolos do mundo de uma torcida de futebol. Assim como o Flamengo fala do Urubu, o Palmeiras do Porco, o Vasco do Bacalhau, ou o River Plate, o Boca Juniors. Todo mundo pega essas nomenclaturas que são prejudiciais e tornam isso como símbolo do futebol. Isso daí é comum no esporte. E o Fluminense também o fez. Então não venha com essa, minha filha. Não venha com essa. E aqui o que eu tô fazendo é uma defesa institucional. Porque o prejuízo da imagem do clube, você não tem ideia do que causa. Porque quem viu esse programa ontem vai ver quando você pedir desculpa, ou vai ver o seu stories quando você pedir desculpa. Você não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. E que fique bem claro, você não é a primeira. O Fluminense paga a Série B por quê? Em 1996, os responsáveis por tudo foi Dualib Petralha, de Corinthians e Atlético Paranaense, o escândalo Ives Mendes, combinando com o chefe de comissão de arbitragem, resultados, pegaram escuta telefone, o escândalo do 100. E era para ter sido distinto do campeonato, Corinthians e Atlético Paranaense ter caído. E não aconteceu isso. Eles simplesmente preferiram pegar todos os clubes e colocar na Série A, e o Fluminense somente cumpriu o regulamento. E nos anos 2000, que vocês falam que a gente tem que pagar, o Botafogo perdeu um jogo de São Paulo de 6-1 no Morumbi. 6-1, meia dúzia a 1 no Morumbi. O caso São Hiroshi. E o Botafogo no tapetão, na justiça, reverteu. O Botafogo não anulou o jogo. Ele pegou os 3 pontos do São Paulo, do jogo que ele perdeu de 6-1. 6-1. Pegou os pontos para poder não cair. O Gama entrou na justiça comum e impugnou a nomenclatura do campeonato
Campeonato Brasileiro, e nos anos 2000 teve que ser João Avelange. Então o Fluminense, junto com outros times, com Bahia, com os outros times, foram tragos para a primeira divisão. O Fluminense mais uma vez cumpriu o regulamento. O Fluminense não fez nada de errado não, só cumpriu o regulamento. Ninguém do Fluminense entrou no tapetão. O Botafogo que entrou no tapetão. Assim como em 86 o Botafogo foi beneficiado. Assim como em 86 o Vasco da Gama foi para tapetão contra Joinville e Portuguesa. Assim como em 83 o Vasco não teve a pontuação no Campeonato Carioca, que era critério para participar do Campeonato Brasileiro em 84, e entrou em 84 do Campeonato Brasileiro pela janela. Assim como as papeletas amarelas do Flamengo, que ninguém fala. E só querem falar do Fluminense. Assim como o Fluminense Lagartense, que vocês colocam um post de 3-2, que o Lagartense, como se esse time Lagartense tinha ganho do Fluminense na terceira divisão com Macula, olho caído, não sei o que, os nomes que eles inventaram. O Fluminense nunca teve, esse jogo não existiu, esse 3-2. O Fluminense jogou com o Lagartense sim pela Copa do Brasil e ganhou os 2 jogos, tanto do Maracanã quanto lá. É tudo mentira. É tudo mais uma mentira que fica sendo repetida várias vezes para denegrir a imagem do Fluminense como pó de arroz, como paga a Série B, como Fluminense Lagartense. É a mesma coisa de sempre. Você quer falar do Fluminense, querida? O Globo Esporte quer falar do Fluminense? A Bandeirante quer falar do Fluminense? Então vamos falar do Fluminense. Vamos falar do pioneirismo do Fluminense. Vamos falar do primeiro. Pega essa palavra, primeiro. Por que vocês não falam que o Fluminense é o primeiro clube do país a ter futebol no nome? Por que você não foi nascido e criado para jogar futebol? Por que você não fala que o Fluminense em 1906, o primeiro Campeonato Carioca, o primeiro jogo de Campeonato Carioca, foi o Fluminense que fez com o Paysandu Cricket, e o resultado foi 7-1 pro Fluminense, que o primeiro gol de Campeonato Carioca quem fez foi o Horácio Costa, que o primeiro artilheiro de Campeonato Carioca foi o Horácio Costa, que o primeiro campeão foi o Fluminense Futebol Clube, e em 1907 o primeiro bicampeão foi o Fluminense, em 1908 o primeiro tricampeão foi o Fluminense, em 1909 o primeiro tetracampeão foi o Fluminense Futebol Clube. Por que vocês não falam isso? Por que vocês não falam que a seleção brasileira em 1914 não tinha onde jogar, não tinha estádio, não tinha nada, que o governo não tinha condições de construir estádio, e o Fluminense construiu na rua Álvaro Chaves, número 41, no bairro de Laranjeiras, o primeiro estádio com arquibancada de concreto do país, que foi o estádio da Laranjeiras, e o primeiro jogo de seleção brasileira foi 2-0 com o Eza City, nome maldito de se falar, 2-0 Fluminense, 2-0 seleção brasileira no Eza City, em 1914, o primeiro título de seleção brasileira foi em 1919, com o Campeonato Sul-Americano, a atual Copa América, que o Brasil foi campeão em 1919, que o Fluminense criou a Laranjeiras, criou o estádio da Laranjeira para acolher a seleção brasileira. Em 1919, o segundo título, em 1922, da seleção brasileira, também no estádio da Laranjeiras, construído e modernizado para a seleção brasileira, com o dinheiro dos sócios. Por que os primeiros Jogos Latino-Americanos foi realizado nas Laranjeiras? Por que a primeira medalha olímpica foi conquistada por um jogador, um atleta do Fluminense no tiro olímpico, a medalha de bronze, e a medalha de prata também no tiro olímpico em equipe? As primeiras medalhas olímpicas foram conquistadas por atletas do Fluminense Futebol Clube, que o primeiro goleiro de seleção brasileira foi Marco Carneiro de Mendonça, tricampeão com o Fluminense, que o primeiro capitão de seleção brasileira foi Preguinho na Copa de 1930, que o primeiro gol de seleção brasileira na Copa de 1930 foi do Preguinho, atleta e benemérito do Fluminense, que inclusive desenvolveu outras atividades, outros esportes na Laranjeira. Por que vocês não falam isso? Por que vocês não falam que em 1933 o Fluminense profissionalizou o esporte? Na rua Álvaro Chaves, número 41, no bairro de Laranjeiras, o Fluminense profissionalizou o futebol. O primeiro jogo do Fluminense em 1904, primeiro jogo no estádio da Guanabara, que é a atual Laranjeiras, foi Fluminense Paulistano, já se cobrava ingresso, o Fluminense pensando em algo maior, em algo gigantesco futebol, que o segundo jogo do Fluminense já tinha chefe de estado assistindo, que o Fluminense nasceu gigante, monstruoso. É por isso que vocês fazem covardes, inventam mentira e ficam repetindo essa mentira o tempo inteiro. É isso que vocês fazem. Por que vocês não falam de... Por que vocês não falam em 1949, que Júlio Rimet teve no Rio de Janeiro e disse que o Fluminense é a instituição mais perfeita desportiva do mundo? Por isso que o Fluminense tem a Taça Olímpica, que organizou esses eventos, organizou o primeiro Sul-Americano, o segundo Sul-Americano, os Jogos Latino-Americanos, que hoje em dia é o Jogo Pan-Americano, e a Copa Sul-Americana hoje em dia é a Copa América. Por que vocês não falam isso?
Por que vocês não falam desse pioneirismo? No dia da CBF, por que vocês não falam da seleção brasileira? A relação com o Fluminense. Por que vocês não falam que na Laranjeiras receberam até Natal carente dentro do gramado em 1923? Em 1931, missa para o Cristo Redentor foi realizada no gramado das Laranjeiras. Eu não vejo ninguém falando isso.